Então, o texto que o Saga traz para a gente, pessoal, ele trabalha um pouco a questão do poder na negociação, tá? Esse texto não é de autoria minha, naturalmente, é de autoria de um dos colaboradores do Saga, ou do Saga, não saberia dizer para vocês de quem é a autoria, mas é o texto que Alcides Maia nos indica para trabalhar a questão da negociação, tá, pessoal? É bem interessante, eu gostei, assim, ele é um pouco teórico, né, mas ele traz, como eu mostrei para vocês, uma reflexão sobre o poder, né. Eu acho que o que eu vejo na prática, pessoal, é que quando a gente fala de negociação, tá, que é o tema que a gente vai trabalhar, e vocês vão fazer um trabalho, né, bônus de 1,5 ponto sobre isso, vocês vão ler esse capítulo, vão fazer a leitura desse capítulo que eu mostrei para vocês, do livro, vão abrir, vão fazer um resumo, né? E aí, assim, é do jeito de vocês, né? Do jeito que vocês compreendem, vão lendo, destaquem o que acham mais importante. Naturalmente vou ler todos os resumos, mas se ficarem dúvidas de alguma parte, não tem problema, peguem a ideia geral do texto. Importante é vocês terem, assim, usufruírem do texto para fazer uma reflexão sobre o poder na negociação, tá? Aí o que acontece, assim, existe lá no Saga, tá? Além desse material que eu já mostrei para vocês, ó, vocês vão fazer isso, se vocês forem na segunda semana e descerem aqui, ó, existe trabalho bônus compras, tá? Entrou no trabalho bônus, ele já está aberto, ó, 1,5 ponto. Ele vai ficar aberto até o domingo, dia 17, pessoal. Hoje é dia 11 até 23h59. Até esse momento vocês podem me entregar esse resumo, né? O que vocês... Aqui tem o meu e-mail, caso alguém não consiga mandar pelo Saga, tem o meu e-mail aqui, pode mandar direto pelo meu e-mail. Se não, faz o resumo, faz o anexo, procura aqui, faz o anexo do texto aqui, escreve algum comentário se precisar e envia, que eu vou fazer a correção, tá? Então, se alguém tiver essa dificuldade, pode mandar para o meu e-mail. Vale 1,5 ponto, e aí vocês vão fazer uma análise sobre a questão do capítulo, né? Como eu disse antes, não se preocupem assim se não compreenderem todos os detalhes. É um texto bem complexo, trabalha algumas tabelas, né? As fontes informacionais de poder, as fontes pessoais de poder, o poder baseado na posição em uma organização, as fontes de poder baseado em relacionamento, as fontes de poder contextuais. Existem o poder que é pessoal também, tem pessoas que exercem um poder maior pessoalmente, alguns pela legitimidade do cargo que ocupam, outros pelo conhecimento de informações que têm sobre um tema, outros pela capacidade de punir, né, mediante um não cumprimento. Enfim, é um texto que, e depois lá no final não, mas mais na sequência, ele fala um pouco assim, ó, sobre o poder, aqui, ó, baseado na posição em uma organização, tá? Poder legítimo. E ele vem vindo, ó, o controle de recursos, né? A questão do dinheiro, dos suprimentos, que é o que a gente trabalha aqui na disciplina, matérias-primas, componentes, pedaços e partes, o capital humano, o tempo, né? Os equipamentos, os serviços essenciais. Quer dizer, como é que o poder se dá nessa análise, tá, pessoal? O poder referente, né? O poder de redes, as redes, o relacionamento, os laços, enfim, tá lá para vocês analisarem, façam e me entreguem até domingo, que é o término da disciplina, tá, pessoal? Tem alguém chegando aqui, vamos ver Ô, aqui. senhor, é o resumo de todo o livro? É um É isso, resumo desse capítulo, desse livro aí. desse livro. Tá, Aqui, ok. ó.
Aqui eu vou te mostrar de novo. Tá, peguei pela metade, desculpa. Não tem problema. Quem tá falando, só para eu saber? É a Tatiane. Tati, assim, ó, tu pegas aqui, ó, tu vais Tá, abrir lá tu vais abrir aqui, ó, no dia. Aqui tá o local para tu mandar o material, tá? ok. Que tá na segunda semana, só tu abrir em segunda semana, e aqui a gente tá na aula 6 hoje, tá? E Tá, aí tu baixa e aqui tá o enunciado, né? Como encontrar e sim, utilizar o poder da negociação. Pode mandar para o meu e-mail direto ou fazer o anexo ali quando tu clica no trabalho bônus aqui, tá? Isso tá. tu sabe fazer, já fizeste, né? Sim, já fiz. Isso, pesquisa, anexa e envia. Se não, tu manda direto por e-mail, às vezes. Enfim, pode dar algum problema. Não sei se é frequente, mas eu costumo deixar o e-mail ali. Entra na aula 6, que é a aula de hoje. Como encontrar e utilizar o poder da negociação. Entrou, acessar conteúdo, e aí vem toda uma contextualização, tem exercícios que vocês devem fazer, né? E aí Sim, entra no capítulo do livro. O capítulo do livro não é um livro inteiro, naturalmente, é só um capítulo que fala sobre o tema pertinente aqui a disciplina. Clica no livro, alguns dizem para mim, só aparece a página. Não, usa essa barra aqui, interna, e aí vai ter 22 páginas, ó. É só um capítulo. tá. E aí vai lendo e tira o que acha de mais importante, tá? Não precisa ser um trabalho super exaustivo, vale 1,5 ponto e garante o bônus, né? Já tem quem participa sempre da live, já tem mais 1 ponto. E depois, sexta-feira, pessoal, a gente vai fazer a nossa prova também, né? Na sexta-feira a gente vai realizar a nossa prova da disciplina. Eu faço uma explanação e já vou deixar aberta a prova para vocês na sexta-feira mesmo. É uma prova de 7 questões, tá, pessoal? 7 questõezinhas dissertativas. Vocês vão falar sobre o que a gente trabalhou aqui na disciplina, tá? Então, aí o que acontece? Soma os 7 pontos, mais o resultado dos exercícios, né? Quem faz os exercícios e vai bem nos exercícios, vai tirando uma pontuação maior dentro da pontuação de exercícios. Soma a prova, mais os exercícios, mais o bônus de quem sempre está na live, e mais esse trabalho bônus para salvar caso alguém não feche a média necessária. Naturalmente, tem aqueles que com tudo isso não fecham, mas aí tem que fazer o G3. Tá. Mas Muito vão, obrigada, senhor. isso aí. O que é importante na prova, pessoal? Deem uma olhada em todo o conteúdo. Vamos fazer uma pequena revisão aqui para começar a aula de hoje. Entrou aqui, ó, primeira semana, tá? Aula 1. Já, já trabalharam esse texto? Deem uma olhada nas lâminas, pessoal. Tá? Vão baixando lâminas, olhem sempre as lâminas. Eu costumo e gosto muito de tirar as questões da prova das lâminas. Por quê? Porque as lâminas já são um resumo deste conteúdo do Saga, né? dos autores do Saga, que é o que a Alcides Maia diz que eu devo usar na disciplina de vocês. Tá? Aí o que acontece? Ó, baixou aqui. Um pouquinho lento, mas tá abrindo. Ó, já olha a primeira aula que a gente teve. Vai falar sobre fundamentos, elementos, né? A gente já viu quais são os objetivos dentro da área de compras, a gente já viu os objetivos gerais, os específicos, né? Por exemplo, pode ter uma questão: quais são os objetivos na área de compras? E aí vocês deem uma olhada nas lâminas quando estiverem respondendo, né? Aqui todos os elementos de gestão, né? Equipe, enfim, olhem com calma isso aí. Depois, primeira semana, aula 1 ainda tem aula 1A. Deem uma olhada aqui no material, pessoal. Aqui, ó, fornecedores, né? O desenvolvimento dos fornecedores, né? O relacionamento estabelecido. O que é o outsourcing que a gente trabalhou? O que é o global sourcing? Outsourcing é quando a gente terceiriza fora da empresa
alguns setores da própria empresa para poder fazer sua atividade de fim, né? E os riscos e os benefícios do outsourcing que está nesse material. Deixa eu ver o que mais nessa nossa revisão aqui. Primeira semana, aula 2. Aqui, ó, pessoal. Não que vocês não devam ler os textos, mas como, né, a gente já vai estar falando da sexta-feira, enfim, a ideal é que leia sempre todos os dias. Por exemplo, hoje já leio esse texto que é o trabalho, que é o que está na aula de hoje. Ó, pessoal, a compra, né, as estratégias de compra, como é que elas se dão, a gestão de valor, questão das compras de rotina, gargalo, que a gente já estudou, compras críticas, compras de alavancagem, enfim, quando que uma compra é crítica, né? Quando ela faz a respeito a itens de serviço estratégico que envolvem um alto nível de gastos e que são vitais para o sucesso da empresa. Então, é uma boa pergunta, por exemplo. Alguns ficam muito apreensivos, mas podem ver que é bem tranquilo de manter o conhecimento e de fazer uma boa prova para tirar a nota máxima, né, pessoal? Sim. Aqui, ó, pessoal, o que mais que a gente tem de aula 3? A questão da logística. Isso aqui é central, vai cair. Eu sempre vou querer saber o que é logística. Então, o processo de garantir, né, o controle de fluxo eficiente e eficaz de mercadorias e serviços relativos a um ponto de origem até o ponto de consumo, pensando sempre em ter, né, o material de disponibilizar os recursos certos no local certo e na hora precisa. Isso é fundamental, nunca esqueçam disso. Cadeia de suprimentos, tá, pessoal? O supply chain. Tem que saber a questão dos elementos, dos atores, que é fornecedores de matéria-prima, produtores, transportador, varejo e consumo final. Tá? Isso é para a vida de vocês, não é nem para a prova. E aí na aula 4, o que mais tem de bom aqui? Ó, aí não tem lâminas, porque ela já está vista em algum outro momento. Na aula 5, que é a aula de sexta-feira, da onde a gente começa hoje, ficou faltando um tema. Ó, aí vocês deem uma olhada no estoque, e aí aqui vai falar, acho, sobre a figura do comprador, tá? Vamos para o estoque na sequência. Ó. Então, vocês vão dar uma olhada boa no comprador, né, as tarefas do comprador, a questão dos conhecimentos necessários que a gente viu na última aula, conhecimento sobre estoque, então, conhecimentos das regras, sistemas, planos estratégicos da companhia, né, pessoal? Por quê? Porque o comprador vai ter que fazer ele vai ter que estar alinhado com o objetivo estratégico da empresa, pessoal. Economizar nas compras, garantir que haja agilidade e satisfação do cliente com o processo de compras, é um processo que tem que estar alinhado com os objetivos estratégicos da companhia. Ela pode, como, não sei se foi o Iago que me fez pergunta na última vez, ou se foi o Carlos que queria saber por que não eram feitas algumas melhorias de imediato, porque pode existir uma falta de recursos naquele momento, né? E essa falta de recursos está alinhada a um estratégico de recapitalizar a empresa, de equilibrar a questão do caixa da empresa. Isso pode vir também através da área de compras, né, pessoal? De fazer uma redução de tudo aquilo que não é extremamente prioritário para o negócio andar e continuar andando. Conhecimento em finanças, né, de orçamento, conhecimento na segurança ocupacional e saúde, né, pessoal? Para fazer compras que estejam dentro da segurança da empresa. Habilidades, agora que a gente não tinha visto ainda. Habilidade em negociar, tá? A habilidade em avaliar mercadorias, habilidade em planejar e organizar, habilidade em usar aplicações de planilhas e sistema de gestão, habilidade nos cálculos, boa comunicação, habilidade em lidar com pessoas de vários níveis da organização, habilidade em desenvolver boas relações com os fornecedores.
Então, assim, pense no comprador, até porque vocês podem ir para uma área de RH, vocês são técnicos em administração, podem não trabalhar em compras. E aí tem que selecionar um recurso de compras. Pense se a pessoa tem capacidade de negociar, que é o que a gente ainda vai desenvolver um pouco mais na aula de hoje, embora tenha um capítulo para vocês. Se a pessoa tem capacidade de avaliar uma mercadoria, né? Tem pessoas que não têm esse discernimento. E aí dificilmente vão conseguir se identificar nessa área de compras. Podem desenvolver, mas assim, será que a pessoa tem capacidade de avaliar? Será que ela é ligada em tecnologia? Será que ela vai comprar um ar-condicionado, um split, ela é ligada se aquilo ali tem a quantidade de BTUs que tem, para quantos metros quadrados serve, qual é a questão do custo para fazer a manutenção daquele equipamento? Existem pessoas que têm esse direcionamento, que eles olham para uma questão e sabem onde pode economizar, onde pode otimizar recursos. Tem pessoas, pessoal, que não têm nem sabem o que é BTUs, por exemplo. Essa pessoa pode ter outros talentos, mas né, na área de compras já é um pouco mais complicado, né? A pessoa tem que ser um pouco mais metódica, gostar de ler, né, pessoal? Pessoa que não lê, isso eu estou falando para caso vocês tenham que recrutar pessoas nessa área, já que podem estar na área de recursos humanos, e até para saberem se estão dentro do perfil do profissional. Mas assim, pessoas que em geral não gostam de ler a bula do remédio, não gostam de ler o manual de instruções, não gostam de ler especificações técnicas, geralmente são pessoas que não vão se dar bem na área de compras, tá, pessoal? Porque todos são detalhes em se tratando de compras. Porque um estoque se faz de elementos, pessoal, que muitas vezes o que difere é uma especificidade, se esse é fosco ou se esse é metálico, por exemplo. Vocês entendem? Se esse é alto brilho ou se é enfim, se é alto brilho ou se é fosco, por exemplo. Como é que uma pessoa sabe, né, essa relação se ela não tem por hábito fazer a leitura, não se detém ao manual de instruções, não se detém a uma série de dados que fazem a composição de um produto, né? Boa comunicação por quê, pessoal? Porque vocês vão ter uma equipe mesmo na área de compras, vocês vão ter fornecedores, quer dizer, vocês vão ter que lidar diariamente com pessoas de vários níveis da organização para chegarem naquela equação mais assertiva de compra que vocês vão ter que fazer para a corporação de vocês. Então, muitas vezes, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam acionar um diretor de manhã, o cara é ocupado, o cara tem viagens, né? Mas não tem como garantir a compra se não tirar uma dúvida com ele. E aí? E aí tem a secretária dele, ou não tem, ou ele está em home office, ou ele está viajando, e aí vocês vão ter que ter um jogo de cintura, conseguir fechar esse detalhe e fazer a compra. Quer dizer, se vocês forem inacessíveis, ou não gostarem de flexibilizar as relações, de buscar uma empatia, né, com aquele que detém o poder de decisão, enfim, aí vai ficar um pouco mais complicado. Então, em geral, a área de compras é uma área fascinante, assim, eu posso dizer isso, porque é difícil alguém assim, bom, sei, é específico, tá, pessoal? Se não for detalhista, metódico e tal, é mais complicado. Se a pessoa, assim, é desligada, o profissional não apresenta essa característica, acha que tudo serve, né? Esse é um perigo, assim. Então, as pessoas que dizem assim pra gente, isso dá no mesmo, sabe? Tem coisas que dá no mesmo, mas tem coisas que não dão no mesmo, em se tratando de uma indústria, por exemplo, em que tu precisa de um esmalte XYZ para fazer a cobertura de um tampo de uma mesa, né? Que precisa de, quer dizer, existem detalhes e especificações que para quem vai fazer a montagem do produto, fazer a coloração de um móvel, ele, enfim,
não é o setor de compras que pode criar um novo produto, né, pessoal? Porque aquele produto já foi testado, ele já viu que ele está dentro de uma tendência, por exemplo, de mercado para o mercado, pro mercado moveleiro, quer dizer, enfim, e aí vocês vão atender uma série de fornecedores que trabalham só com tintas, por exemplo, para móveis, até achar exatamente o tom e fazer o teste necessário para fazer uma compra, inclusive periódica, enquanto aquele móvel estiver em linha, né, pessoal? Então, trabalhar com ética, né, que a gente já viu, é uma qualidade necessária. Agir com ética, por quê? Porque está lidando com valores, tem que trabalhar com os fornecedores que trazem melhor desempenho para o produto, né? Não são só os mais baratos, são os que trazem o retorno. Não adianta, o barato muitas vezes sai caro, né, pessoal? Tem essa máxima aí que tem que ser avaliada. Se vocês vão trabalhar com compras, eu sugiro que vocês analisem esse detalhe também, assim, pessoal. O barato pode sair caro, tá? Aquilo que é muito baratinho pode dar problema, pode não ter o desempenho, pode não ter a qualidade que a empresa se propõe com o produto final dela. Então, cuidado, assim, né? Cuidado, assim, tem que saber avaliar materiais. Essa é uma característica que a gente já viu. Então, a pessoa que não sabe avaliar materiais, ela pode aprender, né, pessoal? Mas não é tudo que a gente consegue aprender também. Não é tudo que a gente consegue aprender. Então, tem um pouco. Pensando bem assim, eu acho que tudo a gente pode aprender. Eu não sei se a gente tem tempo de aprender quando a gente está já nessa fase do mercado de trabalho, tá? Só se a gente entrar muito inicialmente. Então, geralmente, quando se contrata uma pessoa que já tem essa percepção de fazer uma análise de uma compra, né, de um produto. Mas também não quer dizer que vocês não aprendam, né, ou que a gente não aprenda, enfim. Eu aprendi muito, mas eu digo percepção, né? Comecem a analisar as coisas quando vocês estiverem comprando, comecem a analisar as coisas no ambiente de empresa de vocês, como é comprado, o desempenho que tem, né? Isso também faz parte. Então, assim, pessoa com ética, pessoa com proatividade, né? Pessoa que saiba olhar os fluxos da empresa para saber onde é possível economizar, pessoa que demonstre iniciativa, atualização com o mercado, com as mudanças tecnológicas, né? Não dá para comprar sempre as mesmas coisas. O mercado vai trazendo novos produtos, mais econômicos, de melhor performance. Quer dizer, a gente estava falando do mercado moveleiro que existe aqui na Serra. Então, estão lá trabalhando numa empresa de cozinhas planejadas. De repente, isso é um mercado de alta tecnologia, né? Tem empresas gaúchas, inclusive, que tem filiais no mundo todo só para esmalte de móvel. Então, assim, toda semana eu acho que é exagero, mas todos os anos existem lançamentos dessa indústria. Vocês vão visitar feiras, vão olhar catálogos, vão manter contato com os fornecedores que são líderes para ver o que eles vão estar propondo. Porque a partir do que um fornecedor líder está propondo, é que o mercado começa a se mover e os outros fornecedores vão começar a propor também. Geralmente eles se inspiram no líder, né? No fornecedor líder. Então, tenham sempre como foco em mente o profissional líder na área, o fornecedor líder naquela área, seja de esmaltes, de vernizes, que se chama, né? Esmaltados para móvel, enfim. A atualização com o mercado e as mudanças, então, uma pessoa versátil, dinâmica, né? Senso de observação, que é o que eu estava falando antes. Talvez vocês consigam aprender tudo, né? Ou quem vocês vão contratar, já que são administradores, possam aprender tudo na prática, mas a pessoa ter a característica, né, a qualidade de ser observadora, também faz parte para conseguir aprender de forma mais eficaz as rotinas de compras. Demonstrar objetividade sempre importante, pessoal, numa avaliação do fornecedor, uma avaliação do produto,
objetividade para saber se tem ou não que fazer uma devolução de um produto que chegou na empresa sem afetar a cadeia de suprimentos. Quer dizer, não pode ser um processo super, não existe subjetividade. Ou tem a característica necessária, ou não tem, ou é possível adequar com aquela característica que o produto chegou, ou tem que fazer a troca, né? Não tem muita... Demonstrar a objetividade, então, ser honesto, né, pessoal? Lida com material, com inventários, com estoque, com preços, com cotações, né? Tem que ser honesto, responsável, naturalmente, a cadeia de suprimentos não pode parar ou ficar na mão de alguém que não é responsável. Ou seja, vou deixar faltar tal item do estoque porque, enfim, esqueci ou não olhei bem o sistema de gestão e não revisei onde deveria fazer a compra, enfim. Ser prático, né? Ser metódico, como eu já falei antes, que é dessa maneira que a gente compra, respeitando esses critérios, essas diretrizes que a empresa passa. A própria empresa que vocês vão trabalhar, se ela estiver num nível um pouco mais, se ela estiver num nível de qualidade, digamos assim, ela vai ter dentro do sistema de gestão dela, pessoal, a maneira, o fluxograma de compras, como que se faz as compras. Então não é uma coisa que vocês vão ter que chegar e inventar, né? Só algumas empresas que ainda estão numa fase mais inicial, sim, mas de forma geral o sistema de gestão vai detalhar todo o processo, mapear o processo de compras. Detalhista, preciso, saber fazer julgamentos adequados, né, pessoal? A pessoa tem que ser precisa e detalhista. Preciso, não é isso nem isso, é exatamente isso que eu preciso, ou é exatamente isso que chegou na empresa, no setor de abastecimento, vamos ver se o material chegou na característica certa. Saber passar para a equipe que vocês vão trabalhar esse senso de precisão, quer dizer, tá bom, melhor do que nada. Essas são expressões péssimas para quem trabalha com compras. Melhor isso do que nada, né? Tá sempre reclamando, ou... Não, gente, tem uma característica, pode ser um veículo que precisa da peça tal, quer dizer, não pode ser uma peça paralela, uma peça original. Qual é o grau de segurança que oferece essa peça para fazer a troca? Se tu trabalhas numa retífica, por exemplo, ou numa concessionária, né? Se trabalhas numa empresa de cargas perigosas, como eu trabalhei, pode comprar um uniforme que não seja de algodão? Não, né? Pega fogo. Então, tem que ser de algodão, não pode ser de uma fibra, como é que chama? Sintética, por exemplo. Não pode. Então, observar a questão da saúde e da segurança, como a gente já viu no item anterior. Saber adaptar-se rapidamente às mudanças, né, pessoal? O mundo muda todo dia, sobretudo sobre a questão da tecnologia, então tem que ter esse senso de adaptação. Saber trabalhar sob pressão, sim, sob pressão sempre. Existe uma questão de custo que tem que equalizar com a questão da qualidade e a questão do tempo, tá? Saber lidar com pressões internas e externas. O mercado vai pressionar vocês também para impor um produto dentro da empresa de vocês, com preço, e vocês vão ter que fazer essa adequação, porque a diretoria, enfim, também vai ficar de olho no que vocês estão comprando e de que forma estão comprando. Dúvidas, pessoal? Quem quer comentar alguma coisa antes de eu trocar de ponto? Quem quer comentar alguma coisa? Ninguém? Alex, sempre gosta de comentar alguma coisa, está em dúvida em algum ponto? Não, senhor, em relação a isso, não, é mais em relação ao trabalho mesmo. Se tem uma quantia mínima de linhas para fazer para entregar o resumo. Não tem uma quantia mínima, assim. Pelo menos, eu imagino que 2 páginas, tá? 2 páginas, seria uma página e meia, no mínimo, assim, né? Mas não precisa ser um trabalho muito extenso, não. Pode pegar a ideia central, os principais pontos, enfim. Mais ou menos isso. Com relação a perfil, pessoal, tá certo, Alex?
tirasse outra dúvida, uma lauda e meia, 2, tá ótimo. Tá bom, senhor. Tudo bem, obrigado. Pessoal, então assim, ó, dentro da área de compras, a gente já fez um resumo de tudo, né? Não se esqueçam da cadeia de suprimentos, não se esqueçam da parte da logística. A logística ampliada se torna a cadeia de suprimentos, né? Logística está muito ligada à questão de ter o material, o insumo, no local certo, na hora correta, né? Na hora de... Então, o tempo e o local certo da matéria-prima, tá? Fiquem muito com essa ideia de logística, né? E a ideia de cadeia de suprimentos um pouco mais ampla e vocês têm que ter uma certa, digamos assim, um olhar um pouco mais grandioso, porque vocês podem estar trabalhando numa super multinacional que tem milhares de itens e a cadeia de suprimentos tem que estar sempre sendo abastecida para que o produto chegue lá no final, na hora certa. Pessoal, o produto vai chegar lá, tá? O produto vai chegar. Então, assim, sempre existem compradores garantindo que essa cadeia vai ser alimentada, tá? É isso que distingue a função do comprador. O que é interessante observar, assim? Existe uma questão de demanda, tá? Que a gente já viu no texto, aquele texto que fala de estoque e que a Jéssica tinha trazido uma questão final, tá? A demanda, pessoal, ela vai ser o ponto que vai desencadear ela traz uma informação lá da ponta para garantir que toda a cadeia seja adicionada, seja startada, seja iniciada lá no início. O que eu quero dizer com isso? É a partir da previsão de uma demanda que são compradas matérias-primas, que são fabricados produtos e que são distribuídos produtos, tá? A partir da demanda. Aí a Jéssica me trouxe assim, divide por 5, divide por 6, ela tinha tido uma pequena dificuldade, não, ficou na dúvida ali quando estava fazendo o trabalho. Pessoal, divide aquilo ali, é a demanda, na verdade, assim, divide pelo número de período, né, pela quantos meses, né, faz a soma do que é a demanda, o cálculo aritmético, tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer com isso? Não é tão importante saber fazer esse cálculo, porque geralmente os sistemas de gestão vão dar esse número para vocês, tá? Então, não tem essa... Como é que eu vou dizer? Não tem não tenham essa obsessão, vocês não estão fazendo um curso praticamente de logística, assim, de compras. Então, o sistema vai dizer para vocês quanto que é utilizado no último tempo, já vem um dashboard. Um dashboard, uma central de avaliação com gráficos. São 35 itens por mês, em média. Não precisam geralmente calcular, porque aquele ali é um texto mais aprofundado. Mas, assim, ou atribuir o 05, 03, 02, de acordo com os últimos, né? Os últimos, atribui geralmente aos últimos períodos, né? O valor maior ao último período. Para que isso, pessoal? Só para saber quanto a gente vai precisar de um determinado produto, de um determinado item, né? É demanda. Então, quando forem fazer demanda, existe uma outra que... Então, assim, o importante que tem que saber disso, o que é? Como que a demanda chega, pessoal, numa fábrica, para eu saber quantos itens eu preciso para fazer a fabricação de tantos carros, ou de tantas roupas, ou de tantas bolsas, ou de tantos óculos. Eu tenho que fazer esse cálculo que a Jéssica trouxe, né, que está ali no texto de vocês, que é de autoria do Saga e viabilizado pelo Alcides Maia. E ali nesse texto, pessoal, o que acontece? Vocês vão entender que
A demanda pode ser quantitativa também. Aliás, qualitativa. Não pode precisa partir de um cálculo, tá? A demanda não precisa partir de um cálculo. Ela pode ser assim, ó, de quanto que a área de vendas pretende vender. De quantos consultores especializados nesse mercado dizem que vai vender. Isso o que é, pessoal? Qualitativo. Não precisa nem fazer o cálculo. Às vezes não tem histórico suficiente para fazer aquele cálculo. Então, não encanem com isso. Vocês têm que saber o que vocês vão puxar uma demanda a partir da questão qualitativa ou da questão quantitativa. Se a área de vendas diz que vai vender tantos itens desse item, tantas unidades desse item, com uma possibilidade de margem de 10% acima ou 10% abaixo, é o que vocês vão fazer e vão planejar a partir daí. O sistema de gestão já vai dar isso para vocês, tá? Então, demanda nada mais é do que a necessidade que vai ocorrer lá no final da ponta. Quando a gente tem a previsão da demanda, a gente starta toda a cadeia de suprimentos lá em cima. Para a gente fazer um produto para chegar na demanda final, que é a necessidade final do cliente, o que a gente precisa, pessoal? A gente precisa dimensionar quantos itens de estoque a gente vai ter que ter para garantir o andamento daquela fabricação, do atendimento daquela demanda, tá? E aí a gente tem que trabalhar com estoques, né? Que geralmente são estoques pequenos, estoques mínimos ou estoques reduzidos, depende da empresa que vocês vão trabalhar. Já conversamos o porquê, porque não vamos investir muito dinheiro, empatar muito dinheiro em estoques, não vamos... essa é a ideia que o mercado opera, pessoal. Vocês viram que recentemente, achei bem interessante, tem um país que estavam falando sobre a questão da crise do coronavírus. É um país, acho que nórdico, que ele trabalha totalmente com autossuficiência. Ele tem todos os itens estocados, todos os itens de hospitalares estocados. Alguém viu essa matéria ou ninguém se ligou nisso? Alguém lembra disso ou não viram? Ninguém viu, pessoal? Sim, não. Não vi, não lembro. Pois é. Então, assim, eu fiquei pensando, né? A gente que trabalha com a ideia de estoque, um estoque muito bem regulado, né? A gente fica em dúvida como é que um país consegue ter tantos itens armazenados. É porque tem muito dinheiro e porque acredita muito que tem que estar preparado para uma fatalidade, né? O que a gente vive hoje é de certa forma, uma pandemia, uma fatalidade, e demonstra o quanto o mundo inteiro não é preparado, porque simplesmente a gente não tinha nem itens. Bom, se tu analisar países, alguns países que eu nem vou citar quais, para não gerar nenhuma polêmica, não existem nem hospitais que deem sustentação, né, mínima para um problema como se vive. Então, o que tu vais falar sobre estoque de suprimentos num caso como esse, né, pessoal? É que me chamou a atenção com relação a esse país. Então, pessoal, quando a gente falar em estoques, além dessa questão da demanda, que todo mundo já deve ter lido lá e feito os exercícios, existe, pessoal, a questão da reposição do estoque, tá? Que é uma coisa que também existem fórmulas, o sistema vai dar para vocês em geral, mas existem duas maneiras de tu repor um estoque, tá? Ou é pela quantidade de itens, né? Quando chega num nível que é estabelecido como o ponto mínimo para aquele item, está na hora de fazer o novo pedido, tá? E aí, como é que funciona isso? É a reposição contínua, né, que chama. Ou pode ser também uma reposição periódica, né, que a partir de um cálculo também se chega à conclusão de que de 15 em 15 dias precisa fazer a reposição desses itens aqui.
de mês em mês, de semestre em semestre, e aí o sistema vai mostrando para vocês e vocês vão fazendo as compras para garantir que a cadeia de suprimentos da empresa de vocês não vai parar, tá, pessoal? O material do Saga também traz aqui, ó, pessoal, na segunda semana, tem um material do Saga que foi... eu deixei aqui para vocês olharem, assim, ó, os tipos de estoque, tá, pessoal? Os itens que a gente... Os itens não são os tipos de estoque, são os itens que vocês têm que estar, digamos assim, bem antenados para fazer a... Sim, falou em estoque, tá, pessoal? Vocês deem uma olhada para isso, que isso deve ser questão de prova também. Vocês vão ter condições de consultar tudo isso aqui para poderem fazer a prova, tá, pessoal? Então, existem as duas questões, né, que a gente abordou antes, que é a demanda lá na ponta, né, que precisa ser prevista. Existe a questão do tipo de estoque que vocês vão ter, se vocês vão fazer um estoque com uma reposição de período, periódica, ou se vocês vão fazer uma reposição contínua, sempre analisando se aquele produto não chegou no mínimo dele, aquele item não chegou no mínimo, né? Então, contínua ou periódica. Quando vocês estiverem no setor de estoques, vocês têm que imaginar assim, ó, quais são as funções básicas de um setor de estoque, pessoal? Programação, tá? Aquisição, estocagem e distribuição. Tenham isso em mente, né? Não precisam nem anotar em lugar nenhum, assim como a cadeia de suprimentos vocês vão ter na mente sempre agora, a partir de sempre. Vão chegar numa empresa sempre com essa ideia. Vocês vão chegar sempre com a ideia dos itens que compõem o estoque, tá? As funções básicas de um estoque. Programação. Esse elemento exige a programação dos objetivos, ou seja, estipulação de metas em relação ao tempo de entrega dos materiais, tá? Definição da variedade, mix, né? Significa variedades de itens que deverão permanecer em estoque, manutenção da acuracidade, a qualidade desse estoque, né? Ele tem que ter tudo bem definido em inventários, né? Para saber exatamente tudo que existe. Pessoal, tudo vai ter que ser sempre contado, analisado e planificado no sistema de gestão para ter uma visão real de como está o estoque da empresa sempre. Quando um item sai, né, ou para chegar na mão de um cliente, ou para chegar na linha de produção da própria empresa, precisa ter saída do estoque para justamente acusar aqueles índices de reposição que a gente viu antes. Então, controle de quantidades de entrada e saídas, que é o que eu estou falando agora, considerando o fluxo financeiro e de informações e de determinação dos prazos de suprimentos dos produtos nos pontos pré-estabelecidos, tá? Então, sempre pensando que um produto, ele vai estar... ele tem um prazo para chegar na empresa, um prazo para estar dentro do estoque e um prazo para estar na linha de produção ou para estar no cliente. Então, tudo isso está sistematizado para vocês saberem quando que tem que fazer reposição de algum item. Aquisição, pessoal. E o próprio sistema vai mostrar quando existe quando não está seguindo a curva esperada daquele item. Por exemplo, se tem o cálculo todo que pressupõe 35 itens por mês de demanda. E aí isso vai lá para o estoque e começa a não ter essa demanda, porque, enfim, não usa mais, não está vendendo como se esperava o produto na cor preta, e a tinta preta começa a sobrar no estoque. Vocês vão fazer uma análise no sistema de gráficos, no dashboard, e vão saber se devem ou não fazer a compra daquele produto, embora
a previsão mostraria que sim, tá, pessoal? Existe a previsão e o que acontece na realidade. Aquisição, elementos de aquisição trabalha na resposta de questões voltadas ao que comprar, quando comprar, quantidade, tá? Utilização do item, público-alvo, preço, prazo de entrega e fornecedor. Aquisição, compra, né, pessoal? Então, programação é toda essa parte antes do sistema, de saber, de ter o estoque organizado, né, para saber quando que vai e o prazo para aquilo chegar, né, e o quanto custa para fazer essa reposição. A aquisição, que é a compra, a estocagem em si. A estocagem preocupa-se com a classificação dos materiais, pessoal, e com critérios de armazenamento, como tamanho, peso, tipo, forma, dimensões, perecibilidade e outras particularidades do item, prezando sempre por classificações simples e efetivas, a fim de evitar lentidões, né, na execução do processo produtivo. A estocagem pode ser permanente ou provisória. Como que tu vai guardar o material para estar na hora certa, no local certo, né, com as características certas? Não adianta estar todo danificado, né, o produto, ou o insumo, ou enfim, o que seja, ou com prazo vencido. Tem coisas que vencem. Então, tudo isso vai ser levado em conta para fazer esse sistema de compra e de estocagem. E distribuição, né, pessoal? É fundamental no gerenciamento da carteira de pedidos confirmados pelo cliente, controle do tipo de item que o cliente pediu. Esse no caso de um estoque já de produtos finais, por exemplo. Né, quantidade requisitada, por exemplo, o cara quer tanto de, enfim, de chapas de aço 2x2. Se eu tenho uma empresa de chapas de aço, eu vou ter um estoque de chapas de aço 2x2, né? O cliente pediu, eu tenho que fazer a distribuição, né, e a reposição de um produto, pois a data de emissão do pedido, seu tempo de preparação e tempo de deslocamento até o cliente são variáveis indispensáveis na definição do controle de estoque, influenciando diretamente a escolha de estoque mínimo necessário para o abastecimento da cadeia produtiva. Nesse caso, tu pode pensar assim, ó, no estoque mínimo que tu pode ter de chapas cortadas no tamanho 2x2, ou se tu corta na hora, chega o pedido, tu tem que ter o quê? Os itens necessários para cortar a chapa 2x2. Que é o quê? A lâmina de aço, que vem num tamanho maior, provavelmente, as laminadoras para fazer o corte preciso, quer dizer, e se dá um problema com uma máquina e tu tem que entregar o pedido, a reposição, a manutenção, tudo isso tem que estar previsto dentro do sistema de distribuição do produto, tá, pessoal? Isso aqui com relação a estoque. Então, deem uma olhada. Chegando na empresa, vocês têm que pensar em programação, aquisição, estocagem e distribuição. Ah, senhor, mas eu não estou num curso de logística, eu estou só num curso de administração. Sim, justamente. Se tu não trabalhares com logística, que a maioria de vocês provavelmente vão trabalhar, enfim, como administradores mesmo, né, como já trabalham hoje como administradores, então vocês vão ter que saber que o setor de compras funciona dessa forma, né? Então, sabendo que existe um estoque, que aqueles são os elementos que compõem um estoque, vocês vão ter condições de garantir sucesso. Detalhes, pessoal, vocês vão analisar, né? Ninguém aqui está num curso dessa função específica, mas vocês têm que saber se as pessoas que estão lá têm um perfil, se o estoque está organizado de uma forma precisa para vocês vão fazer toda essa leitura do material que a Alcides Mais disponibiliza para vocês por meio do Saga. Entreguem, vale 1,5 ponto. Eu queria falar para vocês assim, ó, sobre negociação para a gente fazer o fechamento e não passar do horário aqui, tá? Pessoal, quando vocês estiverem fazendo uma negociação, tá, que tem um amplo material aqui para vocês
Tem um amplo material aqui para vocês. Tem um super material aqui para vocês fazerem essa análise sobre negociação. Pensem assim, pessoal, dentro de uma empresa, tá, as coisas têm um tempo, tá, e uma urgência. Então, provavelmente, né, se uma empresa não fechou de você, então assim, quando vocês estiverem negociando, seja na posição de comprador ou de fornecedor, vocês vão saber que existe um tempo, um time da negociação. Então não adianta tu teres um super poder de negociação se tu não cumprires o tempo. Se a empresa não está convicta de que tu tens o material certo para ela, ou tu como comprador, com certeza ela vai comprar de outra pessoa, tá? Então saibam assim que as coisas têm um tempo. Entrem numa negociação como vendedores ou como compradores, sabendo que existe um tempo. E esse tempo geralmente é o que baliza essa quebra de, como é que a gente chama assim, quando existe uma tensão de forças, né, me fugiu a queda de braços, né, quando existe um fornecedor querendo vender por um preço um determinado produto, o comprador querendo aquele produto diferente ou com alguma modificação num outro preço, tá, pessoal? Saibam que existe assim, ó, uma questão de tempo. E esse tempo vai garantir uma urgência. Das duas, uma. Ou as duas partes equacionam essa questão. Vocês vão ler isso no texto e resolvem. Porque é muito difícil seres um fornecedor único, tá? E é muito difícil também tu seres o comprador, enfim. Existem casos que o comprador tem uma necessidade vital de compra e aí ele vai se submeter um pouco mais a comprar conforme as leis. Mas assim, dentro de um tempo, tá? Até mesmo uma contratação, às vezes, uma empresa precisa contratar um determinado profissional, um perfil de profissional, e aí por quê? Porque está no limite daquele tempo. E numa compra também. Deu algum problema, tem uma demanda maior, precisa refazer estoque, tudo isso vai ser analisado. O tempo geralmente é um bom balizador para isso. Então, quando chegarem numa negociação, sejam como vendedores ou como compradores, procurem equacionar sempre dentro de uma perspectiva de tempo. Por que eu estou dizendo isso assim? Porque tem vezes, pessoal, que a gente também precisa. Tem vezes que tu precisa ter a compreensão que aquele fornecedor ou aquele produto, aquele insumo é uma coisa para o futuro, entende? Então tu podes também, de alguma forma, colocar isso para o fornecedor. Olha, não tem caixa suficiente para comprar o teu insumo agora. Eu preciso fazer uma reformulação lá na minha tabela de vendas desse produto, colocar um pouco mais de margem para garantir a compra. Quem vai ter o poder, vocês vão ler no texto. Mas, em geral, assim, ó, existem sim, numa negociação, sempre alguém que é mais forte, né? E aí, não é nem sempre quem é a empresa ou fornecedor é mais forte. Existe quem é mais forte naquele momento, naquela negociação. Tem um super pedido para entregar amanhã, já fiquei fraco. Por quê? Tem uma urgência, o cara me entrega, não tem como baixar o prazo, me entrega de hoje para amanhã. Em geral, com toda essa questão de estoque que a gente viu, ninguém vai comprar uma coisa de hoje para amanhã, mas pode acontecer, isso acontece até nas montadoras, tá, pessoal? Essa urgência. Então, numa queda de braços, o importante é ter bom senso, tá? Não queimem fornecedores. Não virem as costas para fornecedores, não virem sei lá qual termo que poderia ser utilizado, porque um fornecedor pode não ser importante para vocês hoje, mas amanhã ele pode ser. Ele pode mudar o portfólio dele, sempre ouçam, sempre conheçam, né? Mantenham uma relação de transparência com eles. Eles vão querer saber o porquê que na empresa de vocês só o concorrente deles entram. Então tenham isso mais ou menos alinhado dentro de uma forma transparente,
né? Por que isso acontece? E quando estiverem negociando, usem o poder de compra de vocês, a força que vocês têm como empresa, como grupo de empresas, concentrem as compras sempre dentro de uma única unidade, né? Para fazer um pedido maior. Se vocês tiverem 3 empresas que utilizam a mesma coisa, concentrem. E, em geral, o cliente tem poder sempre, né? E o fornecedor pode ter um poder muito, muito forte dentro de uma circunstância específica, né? Às vezes, se tu não entregares um pedido ou sacrificar um pedido, tu pode ter enfim, pode ter um prejuízo, pode levar a empresa a uma quebra total. Então, às vezes tem que comprar mais caro, enfim, ou num preço mais caro, eu não diria, mas ou num preço mais cheio, que a gente chama, uma tabela cheia, tá? Então leiam o texto, entreguem o resumo. Amanhã nos vemos com novidades. Seria isso por enquanto, pessoal. Agradeço vocês. Amanhã todo mundo nesse mesmo bate-canal, hein? Um abração. Até mais.